aí, meu querido aluno, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma parte da nossa trajetória no direito constitucional, estudando aí os direitos fundamentais. Já vimos o artigo 5º que traz os direitos individuais e agora nós vamos trabalhar com o segundo grupo dentro dos direitos fundamentais, que são os chamados direitos sociais. Quando a gente fala em direitos sociais, naturalmente nós vamos recordar aqui de uma parte da nossa aula, onde nós trabalhamos aí com as gerações de direitos fundamentais. Lembra disso? E aí eu te pergunto, que geração de direitos pertence os direitos sociais? Os direitos sociais pertencem aí à segunda geração de direitos fundamentais. Ou seja, é aquela geração destinada a trazer igualdade social. São direitos que exigem do Estado uma prestação de natureza positiva, ou seja, o Estado ele vai ter que intervir dentro da sociedade para garantir os direitos previstos ali, entre os artigos 6º e o artigo 11 da Constituição Federal. Quando a Constituição traz os direitos sociais, ela divide os direitos sociais em 3 grupos aqui, que é dessa forma que nós vamos trabalhar no nosso estudo, né? Então, nós temos os direitos sociais para toda a sociedade. Então, os direitos sociais destinados a toda a sociedade, eles aparecem ali no artigo 6º da Constituição Federal. Depois nós vamos trabalhar com os direitos dos trabalhadores. Os direitos dos trabalhadores estão previstos aí no artigo 7º da Constituição Federal. E depois, por último, nós vamos estudar os direitos coletivos dos trabalhadores. Estes aqui estão previstos nos artigos 8, 9, 10 e 11. Ok? São esses três grupos aqui que a Constituição vai apresentar para nós e vamos analisar cada um deles nas suas especificidades para a prova de concurso que nós vamos fazer. Vamos lá? Então, vamos começar estudando aí a parte do direito destinado aí à sociedade, né? Que é o artigo 6º da Constituição Federal. Direitos de toda a sociedade. Então, o artigo 6º da Constituição traz o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, temos aqui no caput do artigo 6º os chamados direitos sociais destinados a todas as pessoas. Todas as pessoas que estiverem no território nacional precisou de direito social, vai ter garantido isso aqui dentro do Estado. Obviamente que o artigo 6º por si só, ele não é auto-aplicável. Ele precisa ser destrinchado, regulamentado. Então, se a Constituição fala assim, são direitos sociais da educação. Tá, como é que você vai ter acesso à educação? Não tem como saber. Então, nós temos aqui normas que precisam de uma complementação legislativa. Seja na Constituição, que é o que vai ocorrer ali na parte da ordem social, lá no finalzinho da Constituição Federal, seja em legislação específica, onde nós temos normas que vão complementar o estudo disso aqui. Tá? Uma consideração interessante é que recentemente nós tivemos aí a inclusão do transporte. Então, um tipo de questão de prova que pode aparecer é: qual o último direito social inserido? Direito ao transporte, emenda constitucional número 90, tá? 2015. Então, é uma emenda aí que inseriu o último direito social. Outra questão que eu chamo bastante atenção para você é o seguinte: se vier na tua prova assim, direito à propriedade é um direito social, você marcaria certo ou errado? Obviamente que essa questão está errada. E está errada por quê? Porque você não vai encontrar direito à propriedade aqui. Procura aqui, vê se está. Não está? Mas sabe por que as pessoas erram isso aqui em prova? Porque o direito à propriedade é a cara de um direito social. Ora, que coisa mais social do que dar propriedade para o indivíduo? Não é verdade? Só que quando a Constituição traz a propriedade para o 6º, ela assume aqui uma outra feição, ó, que é o direito à moradia. Então, direito à propriedade não é direito social, é direito individual. Quando vem para o artigo 6º, ela assume a feição de direito à moradia. Tranquilo? Uma outra questãozinha interessante que pode aparecer na sua prova diz respeito à segurança. Direito à segurança é um direito social, sim ou não?
Lógico que sim, porque o direito à segurança acaba aparecendo aqui também. Olha só que legal. Direito à segurança. Ué, Daniel, mas a gente não estudou segurança no artigo 5º? Estudamos. No artigo 5º, segurança refere-se à segurança jurídica. No artigo 6º, segurança aqui refere-se à segurança social ou segurança pública. Cuidado com isso aí na sua prova. Então nós temos um sentido na palavra segurança diferente para o artigo 5º e para o artigo 6º da Constituição Federal. Tudo bem até aqui? Essas são as regrinhas importantes aí que podem aparecer na sua prova sobre o artigo 6º. No mais, é memorização do artigo 6º e dos seus direitos. Memorizou o artigo 6º, certeza que você vai matar a questãozinha da sua prova. Beleza? Podemos avançar? Então, feita essa análise aqui do artigo 6º, vamos avançar para o segundo grupo aí de direitos sociais, né, dentro desse contexto aqui, que são os direitos sociais dos trabalhadores. Os direitos sociais dos trabalhadores basicamente estão descritos ali no artigo 7º da Constituição. Muito cuidado com esse artigo. Algumas orientações antes de você começar a estudar esse artigo aí. Primeiro, leia todos os incisos. Eu não vou falar de todos aqui. Mas você tem que ler todos os incisos. Porque todos eles podem cair na sua prova. Eu vou falar daqueles que geram mais complexidade aí na hora que as pessoas vão analisar e vão estudar em casa. Então, cuidado. Leia tudo. Segunda observação. Não traga sua experiência pessoal para a prova. Não dá certo. Se você trouxer a sua experiência pessoal, aquela experiência que você teve como trabalhador na sua empresa, cara, vai dar pau. Você não vai conseguir resolver todas as questões. Então, não traga experiência pessoal para a prova. Quer ver um exemplo? Se caísse assim na sua prova. Segundo a Constituição, o direito de férias de 30 dias é garantido aos trabalhadores, acrescido de 1/3 a mais sobre o salário. Você marcaria certo ou errado nisso aqui? A maioria das pessoas para quem eu pergunto isso aqui marcaria certo. Por quê? Porque o cara recebe 1/3, o cara tem 30 dias de férias, aí ele fala, ué, tá certo, só que tá errado. E por que tá errado? Porque eu falei, segundo a Constituição, o direito de férias é de 30 dias. A Constituição Federal não fala que o direito de férias é de 30 dias. Se ela não fala que o direito de férias é 30 dias, eu não posso inventar. Essa é uma pegadinha muito comum. E geralmente a banca, sabendo disso, o que ela faz? Ela joga na prova questões que vão envolver a realidade prática do camarada. Envolvendo a realidade prática do camarada, ele acaba ali perdendo uma questão porque ele tem vícios da prática dele que não cabem dentro do texto constitucional. Então, não traga a prática para a prova. Terceira sugestão que eu te dou em relação ao artigo 7º. Cuidado com questões que tenham valores numéricos. Essas questões que têm valores numéricos geralmente são cobradas em prova. Então, licença maternidade de 120 dias, jornada de trabalho de 8 horas diárias, 44 semanais, se for jornada de turno ininterrupto, 6 horas diárias, 5 dias para auxílio creche ou licença, né, para acompanhamento ali. Então, assim, cuidado, onde tem número, tem questão de prova. Porque a questão é só pegar o númerozinho, mudar, pronto, você já tem a questãozinha de prova. Cuidado, pegou inciso com o número, você vai lá, sublinha, memoriza, porque isso aí certamente vai te encontrar em prova. Tudo bem? Feitas as considerações iniciais do artigo 7º, eu quero iniciar o estudo aqui de alguns dos dispositivos que nós vamos encontrar aí no texto da Constituição. Começando pelo inciso 4, que é o inciso que fala sobre o salário mínimo. Tem várias coisinhas aqui legais que podem ser trabalhadas na sua prova sobre o salário mínimo. Então, o inciso 4 diz assim: é direito social ao trabalhador. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Né? Então, nós temos aqui o salário mínimo. Primeira coisa, quando você lê esse dispositivo, você deve pensar e falar assim, ué, peraí, o salário mínimo tem que dar conta de tudo isso aqui? As minhas necessidades vitais básicas e as de minha família?
cara, tem alguma coisa errada nisso aqui, não é verdade? Você pode ter essa impressão. Então, é óbvio que se quem ganha salário mínimo vai ter dificuldade de atender tudo isso aqui. E aí o camarada fala, pô, mas é um direito fundamental, todo mundo tem direito a isso aqui, vou entrar na justiça com uma ação pedindo para o poder público aumentar meu salário mínimo. Então, você vai lá, entra com a ação, fala assim, querido juiz do meu coração, preciso que o senhor aumente o meu salário mínimo, porque os R$800 ou 700, aí, os 900, dependendo da época que você tiver, não está dando conta de suprir minhas necessidades vitais básicas, nem da minha família. Por isso eu peço que o meu salário mínimo aumente para R$3.500. Pergunto, se você pedir isso para o juiz vai te dar isso aí? Sim ou não? Claro que não. Óbvio que não. Jamais te daria isso. E por que jamais o juiz te daria? Porque se ele der para você, ele vai ter que dar para todo mundo. E se o juiz mandar o poder público pagar um salário mínimo de R$3.500 para todo mundo, os cofres públicos vão quebrar. Você sabe o que ampara uma decisão judicial que não concede a efetivação desse direito social? É uma teoria adotada no Brasil. E essa teoria é chamada de teoria da reserva do possível. Guarde este nome aqui, teoria da reserva do possível. Segundo essa teoria, o poder público, o Estado, ele só é obrigado a fazer aquilo que for possível. Aumentar o salário mínimo para R$3.500 não é algo possível. Se não é possível, não tem como o juiz obrigar o Estado a fazer. Entenderam isso aqui? Só que o Estado olhou essa teoria que o STF utiliza nos seus julgamentos e ele falou assim, opa, ó, todas as vezes então que eu tiver uma situação que é foda, que eu não estou a fim de fazer, eu vou dizer então que não é possível. E aí, você chega com o teu pai não ter ido ao hospital lá, seu pai tendo um infarto, para por favor, salva a vida do meu pai. O médico olha para você e fala, queria tanto te ajudar, mas não é possível. Então o Estado, ele começou a se utilizar deste argumento da reserva do possível para não fazer coisas básicas e essenciais para a sociedade. Foi quando o STF importou da Alemanha uma outra teoria, que é uma teoria que vai contrabalancear a aplicação da reserva do possível. Essa teoria é chamada teoria do mínimo existencial. O que a teoria do mínimo existencial diz? A teoria do mínimo existencial diz que o Estado, tudo bem que ele faça só aquilo que for possível, desde que ele garanta o mínimo necessário para a sua existência. Então, toda vez que você estiver diante de uma questão, que você pleitear alguma prestação para o Estado, o Estado só será obrigado a fazer se for possível, mas ele vai ter que garantir para você no mínimo necessário para a sua existência. Então, um exemplo prático que aconteceu comigo, eu sempre compartilho com os alunos. Quando eu estagiava na Defensoria Pública, uma vez uma certa trabalhadora, na verdade era uma aposentada, ela ganhava um salário mínimo, ela chegou para mim e falou assim, doutor, olha só, era estudante chamado de doutor já. Mas, doutor, eu ganho um salário mínimo, tenho uma doença gravíssima. Essa doença só tem tratamento na Europa, através de um remédio, que a caixinha custa R$300 mil. E eu tenho que tomar uma caixinha dessa por mês. O que eu faço? Entramos com uma ação judicial, falamos assim, juiz, ela precisa desse remédio, manda o SUS pagar. Pergunto, o juiz mandou o SUS pagar? Sim ou não? R$300 mil por mês? Claro que sim. Por quê? Porque esse remédio era necessário para o mínimo existencial daquela senhora. Entendeu a ideia? Não é tanto o dinheiro, né, a quantidade, mas o valor daquele bem jurídico ali que está sendo tutelado. Eu acho que nesse olhar seria o melhor olhar para a questão da prova, ok? No outro dia aparece uma senhora falando assim, doutor, eu acordei hoje de manhã, eu olhei no espelho, estou com os pés de galinha aqui, que está difícil. Tem como o senhor pedir para o juiz fazer uma prática aqui? Ou mandar fazer uma prática, o juiz não faz prática, não é verdade? Então, pergunto, o juiz vai autorizar a fazer a plástica ali para tirar o pé de galinha? Óbvio que não, porque pé de galinha não mata ninguém. Pé de galinha não é necessário para a existência de ninguém. Então, o mínimo existencial limita a aplicação da reserva do possível. Porque a reserva do possível tem como função exatamente restringir o acesso aos direitos sociais. Ok?
Então, o mínimo existencial vai contrabalancear com essa teoria da reserva do possível, garantindo da melhor forma o bem-estar de toda a sociedade. Tudo bem? Teoria muito bacana, sempre cobrada em prova aí. Tá? Cuidado com isso aqui. Feita essa consideração, que essa é uma das considerações mais aprofundadas que você pode encontrar na sua prova, sobre essa parte introdutória dos direitos sociais, e eu aproveitei o exemplo, que era bem cabível. Agora eu quero falar um pouco mais sobre o salário mínimo. Então, primeira coisa que a Constituição fala aqui é que o salário mínimo é fixado em lei. Vendo aqui? Fixado em lei? Querido, lei aqui é lei em sentido formal. Lei aprovada pelo Congresso Nacional. E aí, apareceram aí algumas questões de prova super legais que podem complicar a tua vida. Primeira pergunta. Decreto presidencial. Decreto presidencial. Pode apresentar o novo salário mínimo? Né? Esta é uma pergunta que já foi feita em prova, muito interessante. Então, guarde isso. Olha só. Decreto presidencial é lei? Não é. Lei é do Congresso, decreto presidencial do presidente. Já começa aí a diferença. Tá, mas o decreto presidencial pode apresentar o novo salário mínimo? O STF disse que sim. Então, decreto presidencial pode fixar o novo salário mínimo. Ok? Segunda perguntinha que já caiu em prova. Medida provisória. Medida provisória. Medida provisória pode fixar salário mínimo? Sim ou não? Primeiro você tem que saber também que medida provisória não é lei. Mas a Constituição diz que ela tem força de lei. Se ela tem força de lei, então medida provisória, medida provisória pode fixar novo salário mínimo. Tá? Agora, tem que ter cuidado com o jeito que a questão vier na sua prova. Então você pega uma prova que trabalha com texto constitucional, repete exatamente aqui, e aí vem, salário mínimo fixado em decreto, errado. Salário mínimo fixado em medida provisória, errado. Para cair uma questão dizendo medida provisória e decreto presidencial, ela tem que ser uma questão mais construída, mais elaborada, do tipo assim, salário mínimo poderá ser fixado por meio de medida provisória, certo? Salário mínimo pode ser fixado por meio de decreto presidencial, certo? Então, tem que ser uma questão que trabalhe com essa interpretação. A mera substituição da palavra decreto aqui, por exemplo, nesse inciso, tornaria a questão errada. Ficou claro isso aqui? Ok? Essa é uma primeira observação. Primeira não, né? A segunda já, com base no inciso 4 do artigo 7º. Ok? E aí nós temos aí um outro detalhe muito legal para a sua prova. Ele diz aqui que o salário mínimo é nacionalmente unificado. Pergunta de prova. Salário mínimo é igual em todo o Brasil? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que sim, querido. Essa questão é ultra mega power bacana para sua prova. Sabe por quê? Porque é muito possível que você more em um estado onde o governador do seu estado chegue na televisão e fale assim, ó, eu sou muito mais legal que o presidente. Por isso o salário mínimo aqui do nosso estado é maior. Já ouviu falar disso aí? Então, cuidado. Estado da Federação não tem competência para fixar salário mínimo. O salário mínimo ele tem que ser igual em todo o Brasil. Tem que ser fixado por lei federal. Ou seja, só o governo federal tem competência para fixar novo salário mínimo. Então, no Brasil, não existe salário mínimo regionalizado. O que pode ser regionalizado, Daniel? O que pode ser regionalizado é o piso salarial dos trabalhadores. E que, às vezes, o camarada vai lá, quer jogar, quer criar fama, quer se prevalecer da situação, fala que é o salário mínimo que foi aumentado. E não é. É o piso salarial do trabalhador daquele estado. Então, Estado-Federação não pode fixar salário mínimo. Ele só pode fixar piso salarial do trabalhador. Salário mínimo sempre será nacionalmente unificado. Tranquilo? Questãozinha top aí para a sua prova também, beleza? E aí, continuando aí a nossa análise do artigo 7º, inciso 4º, nós temos aqui outra regrinha bacana,
que é exatamente com reajustes periódicos que ele preserve o poder aquisitivo. Por isso que o salário mínimo, todo ano, ele vai receber um aumentozinho, né, para tentar manter o poder aquisitivo dele. E, por último, a Constituição exige que o salário mínimo não seja utilizado para vinculação. Ou seja, é vedada a sua vinculação para qualquer fim. Para você entender o que é essa vinculação do salário mínimo, que é quando um valor está atrelado ao mínimo, eu vou trazer um julgado do STF muito interessante, que já caiu em prova. Que é o seguinte. Existia uma lei, a Lei de Técnicos em Radiologia, que dizia assim: os técnicos em radiologia deverão receber como piso salarial, 3 salários mínimos. E aí o STF julgou isso inconstitucional. Por quê? Porque quando a lei referia-se ao piso de uma categoria, vinculando ela à quantidade de salário mínimo, você acaba criando uma vinculação proibida pela Constituição. Ok? Então, segundo a Constituição, é vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. Esses aqui são os aspectos mais importantes que nós temos do texto constitucional. E aí vem uma perguntinha que sempre aparece em prova e que eu faço para você agora. Alguém pode receber menos que o salário mínimo? Sim ou não? Claro que sim. Então nós temos aí no texto constitucional, na verdade a Constituição não traz, mas a jurisprudência traz uma regrinha bacana aqui para sua prova. Súmula vinculante número 6 do STF diz assim: não viola a Constituição um estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Ou seja, é possível receber menos que o mínimo? Sim. Um exemplo é esse aqui. Súmula vinculante número 6 do STF. Praça do serviço militar inicial é aquele praça que está no serviço militar obrigatório. Recruta, que entrou lá com 18 anos. Este cara, segundo a Constituição, pode receber menos que o salário mínimo. Além dele, nós poderíamos encontrar ainda, por exemplo, um trabalhador horista. Tipo, eu contrato uma empregada doméstica para trabalhar 8 horas por dia, para limpar a casa e pago um salário mínimo. Se eu contratar uma para trabalhar 4, eu tenho que pagar um salário mínimo também? Não, pago metade. É uma forma aí que você tem de compensar. Tá? Questõezinhas também interessantes que podem aparecer na sua prova. Show de bola? Podemos avançar então? Esse era o primeiro inciso que eu queria falar para vocês, do artigo 7º. Vamos agora para o segundo inciso, que é o inciso 29, que é outro inciso muito legal para a sua prova. O inciso 29, ele vai falar sobre a prescrição trabalhista, né? O que é essa prescrição trabalhista? Prescrição trabalhista é uma regra em que o direito do trabalhador deixa de existir se passar um prazo e ele não recorrer. Então, todo trabalhador tem prazo para lutar pelos seus direitos. Passou esse prazo, o direito prescreve. Tudo bem? Olha o que a Constituição diz no inciso 29. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, se você observar o texto constitucional, ele traz claramente 2 prazos prescricionais. 5 anos e 2 anos. 2 prazos. Apareceu na tua prova 3 anos, marca errado. Por quê? 2 anos, 5 anos. São esses 2 prazos que tem. Então, o primeiro desafio é memorizar quais são os 2 prazos prescricionais que a Constituição traz. Segundo desafio é exatamente saber como que estes prazos vão se comportar numa história ou num caso prático. Questãozinha top para a sua prova. Então, imaginemos a seguinte situação. Um indivíduo que trabalhava numa empresa durante 20 anos à noite e nunca recebeu adicional noturno. Pergunto, ele tem direito a adicional noturno se ele trabalha à noite? Sim. E aí, ele é demitido no dia 1/1/2016. Ok? Foi demitido. Primeira pergunta de prova. Quanto tempo este camarada tem para entrar com uma ação pedindo os seus direitos trabalhistas que não foram pagos, ou seja, adicional noturno? Quanto? Estou ouvindo 5? Estou ouvindo 2? Tem visões falando tudo quanto é jeito, não é verdade? Então, guardem. Ele terá 2 anos para entrar com a ação. Então, o direito dele vai até o dia 1/1/2018. Passou esse prazo
o seu direito prescreve. Tudo bem? Então, o primeiro prazo prescricional de 2 anos. 2 anos é para frente. 2 anos é a partir do dia, conta a partir do dia que você teve o seu contrato rescindido. Tá? Este é o prazo para entrar com a ação. Beleza? Vamos supor que você é espertinho, super espertinho. E no dia que você foi mandado embora, você entrou com a ação. No dia que você foi mandado embora, você entrou com a ação. Pergunta, você tem direito aos 20 anos que não foram pagos? Não. Você só vai ter direito aos últimos 5 anos. Então, apenas aos últimos 5 anos. Guarde isso aqui, que é muito legal para a sua prova. 5 anos para trás, conta-se a partir do dia que você entra com a ação. Ah, é? É. Significa então o quê? Se eu entrar com a ação, no último dia do prazo, no dia 1/1 de 2018, eu terei direito até que dia? 1/1 de 2013. E por que eu terei direito ao 1/1 de 2013? Porque aos últimos 5 anos, a partir do dia que eu entrei com a ação. Se eu entrei com a ação aqui, eu teria direito até dia 1/1 de 2011. Mas como eu esperei os 2 anos da prescrição passar, eu conto a prescrição de 5 anos para trás, a partir do dia que você entra com a ação. Então, a prescrição de 2 anos, ela começa a contar a partir da rescisão do contrato. E a de 5 anos começa a contar a partir do dia que você entra com a ação. Se você demorar muito para entrar com a ação, certamente você vai perder esse direito. Beleza até aqui? Então, trabalhamos aí a prescrição trabalhista. Regrinha super legal para sua prova. Memorize o texto constitucional e saiba aplicar. Que as bancas gostam de trabalhar com caso concreto. Essa questão super bacana aí para sua prova. E para a gente fechar aqui essa primeira parte dos direitos sociais, um outro dispositivo que eu acho super interessante, que está no artigo 7º também, que é o inciso 33. O inciso 33 ele vai falar sobre a idade para trabalho no Brasil. Olha como é que a Constituição traz. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Esse é um texto constitucional. Ele fala sobre idade. E se você observar bem, ele trouxe aqui 3 idades. 14, 16 e 18. Todo mundo viu isso aí? Show de bola? Então, cuidado com essa questão para a sua prova. Uma perguntinha que sempre cai e dá nó na cabeça do peão. Qual a idade mínima para trabalho no Brasil? Idade mínima. Olha, ele falou aqui do 18, falou do 16, falou de 14, mas qual que é a idade mínima para trabalhar no Brasil? Geralmente as pessoas vão responder 16, outros vão responder 14. Mas olha só que interessante. Se a Constituição diz assim, que é proibido o trabalho noturno, perigoso, insalubre a menor de 18 e de qualquer trabalho a menor de 16. Beleza? É proibido qualquer trabalho a menor de 16. Salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, o salvo eu já te ensinei. O salvo é sempre uma possibilidade. Se ele falou, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, logo, é possível trabalhar no Brasil a partir dos 14 anos. Então, 14 anos é a idade mínima para trabalho no Brasil. É a idade mínima para trabalho no Brasil. Aqui nesse dispositivo, a Constituição Federal ela não ajuda muito a gente a entender essa regra. Mas no artigo 227, lá no finalzinho da Constituição, ela fala claramente que a idade mínima para trabalho no Brasil é 14 anos. Então, cuidado com isso aqui em prova. Outro cuidado que eu quero que você tenha é em relação a essa proibição do trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos. Tá? Por que isso aqui é importante para a sua prova? Porque geralmente a questão da prova vai trazer um caso concreto, tipo, o cara está trabalhando numa fábrica de fogos de artifício, à noite, sabe? Vai trazer elementos que vão fazer você concluir que a atividade é noturna, perigosa, insalubre, e ele vai colocar uma idade abaixo de 18, e aí você vai dizer que não pode. Por quê? Porque a Constituição proibiu isso aqui. Show de bola? Essa é a primeira parte aqui dos direitos sociais, que eu queria trabalhar com vocês. Uma parte super importante do artigo 7º. Não acabamos os direitos sociais ainda, né? Temos aí muita regrinha para ver. Mas do artigo 7º, praticamente, falamos aí dos principais incisos. Ficando aí faltando apenas
o parágrafo único que eu vou trabalhar com você na nossa próxima aula, beleza? Beijo no coração e até a próxima.